Vão tentar fazer você acreditar que é pelo dinheiro, que é pela questão financeira, mas não é. Enfim, saiu a renovação do Memphis. Mas será que ela vai ser boa para o Corinthians? Demoraram 2 meses para entender que o Corinthians não tinha grana para bancar uma operação megalomaníaca dessa. Uma semana depois de ter cancelado a renovação do contrato, Osmar Stabile volta atrás. Graças a Nossa Senhora Aparecida que acabou a novela Memphis. Mas será que acabou mesmo? Ou o problema só está ficando maior? O Corinthians tem dinheiro para pagar o Memphis Depay? Não tem! Pelo amor de Deus, gente! Eu temo pro Corinthians. Se continuar com essa gestão, o Corinthians vai virar o Santa Cruz. Ô, louco. O Corinthians está afundado em dívidas que parecem ser intermináveis. Faz o encerramento do contrato com o Memphis Depay de uma maneira muito mal conduzida e ainda estampa no seu uniforme patrocinadores que podem prejudicar ainda mais a imagem do clube. E depois de uma semana sob forte pressão de torcedores, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, volta atrás e renova o contrato com o Memphis Depay. Só que essa renovação ela pode ser uma boa para o Corinthians ou também pode ser um problema ainda maior. Vamos entender o que está por trás de toda essa polêmica. Em 2024, o Corinthians passava por uma situação muito complicada. Estava na zona de rebaixamento apenas no 18º lugar no Brasileirão e a torcida estava cobrando pesado para que houvesse mudanças. Chega então o Memphis Depay, a contratação mais midiática e cara dos últimos tempos. Dentro de campo, Memphis Depay foi um dos principais responsáveis por garantir que o Corinthians não fosse novamente rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E olha que poucos acreditavam, inclusive comentaristas esportivos conhecidos. Não vai ficar na Série A empatando em casa. Não vai. 7 empates em 11 jogos é muita coisa. O Corinthians é um time desesperado que, se não melhorar os números dentro de casa, vai cair. Pois é, mas ao contrário do que alguns esperavam, não caiu e o Memphis ajudou bastante nisso. Ele disputou 11 jogos nessa competição e marcou 7 gols e ainda deu uma assistência. Expectativa na Neoquímica Arena. Memphis Depay no capricho! Gol! Além disso, Memphis Depay foi a peça fundamental no time do Ramon Dias para que o Corinthians pudesse sair da 18ª posição e ir parar na 7ª posição, conseguindo assim uma vaga para disputar a Libertadores. O contrato com o Memphis é um dos mais generosos já feitos no futebol. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais com detalhes sobre o quanto que o Corinthians está se afundando em erros sucessivos de gestão e o contrato é um desses erros. Mas, indo além da parte burocrática, a gente tem que se perguntar, será que essa contratação valeu a pena? Os números dessa passagem de Memphis Depay com a camisa do Corinthians, que terminou com 3 títulos, os títulos do Campeonato Paulista 2025, da Copa do Brasil 2025 e da Supercopa do Brasil 2026. Tá aí na tela, 79 jogos, 20 gols marcados, 15 assistências, 35 participações em gols com os 3 títulos citados, Paulistão, Copa do Brasil e Supercopa. Realmente foi um bom início do Memphis Depay no Corinthians. Ele ajudou o Corinthians a conquistar 3 títulos, conquistou o Campeonato Estadual, também conquistou a Copa do Brasil e também a Supercopa. Só que nos últimos jogos, o desempenho do Memphis acabou caindo muito. Ou seja, nos últimos 14 jogos ele fez apenas 1 gol. E assim como tem gente que gostaria que ele ficasse, tem gente que naquela época gostaria que ele tivesse não continuado o contrato. Veja só o que falou, por exemplo, o Vampeta. Se não tem condições, não vai aumentar a dívida que já tem de 42 milhões com ele, né? Tecnicamente é um jogador superior aos demais, mas que nos últimos tempos, nos últimos meses, não vinha jogando nada e não correspondendo à altura. Dívidas. Está aí um grande problema. O Corinthians fez um contrato faraônico com o Memphis Depay, mas será que tem condição de pagar? Esse é um dos principais problemas que está acontecendo lá dentro do Parque São Jorge. Uma mistura de incompetência com safadeza, pode falar, colocou o Corinthians com uma dívida de 2,7 bilhões de reais. Porque o Corinthians está devendo quase 3 bilhões, porque o Corinthians deve direitos de imagem aos seus jogadores, porque o Corinthians está com 3 transfer bans ativos. Olha só alguma das dívidas do Corinthians.
deve cerca de 642 milhões de financiamento do estádio do Neoquímica Arena, também deve uma dívida tributária com o governo que gera aproximadamente ali 580 milhões de reais, também tem dívida de 237,4 milhões de reais para o RCE, que é o Regime Centralizado de Execuções, além da dívida de 42 milhões de reais para o Memphis Depay, que com os encargos chega aí a 77 milhões de reais. Na nova oferta, por exemplo, o clube deixará de arcar com a moradia. Contratado em setembro de 2024, desde então, Memphis mora em um dos hotéis de luxo de São Paulo, com diárias que chegam a cerca de 250 mil reais por 2 diárias. O clube colocou uma condição que lhe é possível de realizar, né? Um contrato bem diferente do contrato atual. E a operação financeira para um clube na situação do Corinthians é uma absoluta loucura, uma maluquice, uma doideira. A proposta inclui salário, mas inclui também outras formas de remuneração mais criativas, como produtos criados. Com tudo isso, não é difícil de enxergar que o Corinthians está fazendo malabarismo para conseguir pagar esse contrato e que vem sofrendo críticas tanto por parte de torcedores quanto por parte da imprensa. O Corinthians tem um monte de transfer ban ativo. O Corinthians está devendo direito de imagem pro elenco. Como é que você vai renovar com um cara que você não conseguiu pagar nem o primeiro contrato dele? Pois é. Tem torcedor que gostaria que ele saísse do clube. Porque eu acho que é um gasto desnecessário. O valor que gasta com o salário dele pode trazer uns 3 aí pagando 1 milhão para cada. Assim como tem torcedor que gostaria que ele ficasse. Renovo. Diferenciado. O contrato do Memphis tinha várias cláusulas de produtividade que são muito pesadas. Por exemplo, se ele cumprisse a meta de jogar 70% das partidas, o bônus era de 6,3 milhões de reais. E ele cumpriu e ganhou esse bônus, além de ter ganho mais de 4,7 milhões de reais por ter participado diretamente de 25 gols e fora mais 14 milhões pelos títulos conquistados. Com todas essas despesas, além de outras regalias, como custo por moradia em hotel de luxo, a dívida foi ficando cada vez maior e cada vez mais difícil de ser cumprida. E com isso o Corinthians começou a atrasar os pagamentos. De uma hora para outra, o Osmar Stabile, o presidente do Corinthians, disse: não vamos renovar para garantir a saúde financeira do clube. E é aí que a polêmica começa. O Corinthians, na minha modesta opinião, ele demorou 2 meses para tomar a decisão. 2 meses. Era simples, fácil e rápido de resolver. E a maior polêmica foi que o contrato parecia que já ia ser renovado quando, de repente, Osmar Stabile disse: não vamos renovar para garantir a saúde financeira, mesmo após Memphis aceitar algumas reduções, como a redução de salário, redução de cortes em custeios de moradia, por exemplo, em custeios de motorista particular. Cada nova proposta de redução que o Corinthians fazia, o staff do Memphis Depay aceitava. Parecia realmente que esse contrato seria renovado, mas da noite para o dia, Osmar Stabile deu uma notícia que deixou o Memphis indignado. Em sua nota oficial, o Corinthians divulga que essa decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da instituição. Então, além de tudo, acima de tudo, a nota explicativa do Corinthians, pela questão financeira, ela é mentirosa e a decisão, ela é estúpida, ela é burra. Será que demoraram 2 meses para entender que o Corinthians não tinha grana para bancar uma operação megalomaníaca dessa? O Memphis foi às redes sociais mostrar a sua indignação, dizendo inclusive que não deixaria esse comportamento inaceitável sem sanção, ou seja, que ele iria procurar os seus direitos, o que afundaria ainda mais o Corinthians em dívidas. Porque o discurso do Marcelo Paz, o discurso do Fernando Diniz foi sempre de otimismo com relação à renovação, de que poderia acontecer, de que estava próxima de acontecer. E o desfecho hoje é de uma decisão de não extensão desse vínculo, colocando o financeiro como justificativa, sendo que o Corinthians agora recebe, então, de peito aberto, uma possibilidade de tomar um transfer ban de quase 80 milhões de reais. Clube um momento difícil, né? Financeiro, todo mundo fala meu contrato, todo mundo tem uma opinião, mas pouca gente sabe toda coisa, sabe? Essa renovação se deu num ambiente de muita pressão e também de algumas ameaças ao Osmar Stabile, que teve que levar esse assunto ao Conselho de Orientação para decidir se renovaria ou não com o Memphis Depay. Talvez isso seja o principal fator aí que deixa a torcida preocupada se isso está sendo ou não uma armadilha ainda maior para o Corinthians.
O Memphis vai receber 54 milhões de reais em 2 anos de contrato, abriu mão de aproximadamente 13,7 milhões em relação ao pacote anterior. O holandês retirou a ajuda de custo de 250 mil reais, que somaria 6 milhões ao longo dos 2 anos, e aceitou reduzir de 15,4 milhões para 7,7 milhões o compromisso relacionado à captação de receitas de marketing. For me, it's clear that I love this club and I've been playing professional since I'm 16. I made the first million when I was 19. It's not that I come to Brazil to make millions, I've been making millions for many years. All I want to do is give back. Ele abaixou consideravelmente o contrato em virtude da necessidade, da vontade do jogador de ficar e da necessidade do Corinthians de arrumar uma forma da gente pagar. Pelo que eu senti e pelo trabalho que nós fizemos, tanto no jurídico como no administrativo e também no financeiro, é possível a gente pagar esse contrato. A gente está fazendo o possível para que, o mais rápido possível, a gente assine o contrato para que amanhã cedo ele se apresente lá às 9 horas da manhã. No fim, a questão não é só sobre o Memphis, é o modelo que o Corinthians está construindo, o modelo de contratação que até certo ponto pode-se dizer que é irresponsável. Uma dívida de mais de 42 milhões com o Memphis, um novo contrato que pode ultrapassar os 100 milhões de reais em compromissos e outros jogadores também dentro do clube que estão recebendo salários altíssimos. Se essas contas continuarem sendo empurradas para o futuro, até onde isso pode levar o Corinthians, hein? Porque a gente sabe que para contratar e para renovar, até aí tudo bem, é fácil. O difícil mesmo é você pagar as contas depois, é uma bola de neve que vai girando. E agora eu quero saber a sua opinião. Essa renovação foi ou não boa para o clube? Foi ou não boa para o Corinthians? Comenta aqui embaixo se você quer acompanhar de perto os bastidores e decisões que podem definir o futuro do clube. Aproveite, se inscreve no canal, deixa o like e assista os vídeos que estão aparecendo agora aí na tua tela. Eu sou o Luciano Carvalho, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!